Então, dia 13 de julho de 2024 já é uma data histórica. See something that said, take a look at what happened. Isso aqui é um tweet do jornalista Kenneth Vogel, do New York Times. Então ele falou aí, nesse tweet, que o Biden falou para os doadores dele numa conversa privada esta tarde. 2 pontos. Né? É hora de colocar o Trump no alvo. Você vê que esse tweet é do dia 8 de julho. 5 dias depois disso aqui ter vindo à tona, aconteceu isso. Podemos concluir que o Biden deu o apito de cachorro? Não, não podemos concluir. Porém, podemos conjecturar. Então, se o Biden fala um negócio desse e tem ali um fanático o ouvindo, esse fanático pode ser o cachorro que ouviu o apito. Uma testemunha ocular, ele deu um depoimento para um repórter que estava lá. E ele disse que ele estava um pouco afastado com os amigos, assistindo, ouvindo o comício, e no prédio ao lado de onde eles estavam, eles viram o atirador subindo para o telhado, segurando a arma. Falou que informou essa circunstância para os policiais, aí não ficou claro se o policial era serviço secreto, FBI, ou um policial local, um xerife, não sei. E simplesmente foi ignorado. E isso é algo muito bizarro. Por que naquele prédio ali não havia uma pessoa do serviço secreto? Deixaram de guarnecido. Há pouco tempo, o Trump havia feito um pedido para o governo Biden para aumentar a segurança dele, porque ex-presidentes têm direito, né? Claro, a segurança. E o Biden negou. Vão juntando esses elementos que é tudo muito estranho. O Biden negou. Inside the event, but you were just outside. Tell us what. Yes. So we had a party here all day. You can see behind us the Brinkles Farming Greenhouse here. We had a party, and we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees out there under the shade, and watch and listen to the rally. Right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know, but we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, and, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. No, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2 or 3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots rang out. You're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling the police and the Secret Service? We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time we were standing by that tree. Binoculars. Did they see him? Probably not, because the roof, the way that the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Did you see, obviously everyone, when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh, yeah, they blew his head off. Okay, sorry. Secret Service blew his head off. Okay, just be careful because we don't quite know who's watching, but you're pretty sure they shot the guy? Absolutely, 100%. You saw that happen? Yep. Okay. Yep. And did you see them go up to him afterwards, or? They crawled up on the roof. They had their guns pointed at him, make sure he was dead. He was dead, and that was it. Over. It's incredibly shocking. The guy was on the roof right there. You can see the white roof right there. Did you get a look at him? Could you? No, other than he was in muted colors, tan type clothing. We saw the rifle flinging around as he was trying to crawl. I mean, we saw the rifle, 100%. Do you know about guns? Do you know what kind of weapon it was? Oh, absolutely know about guns, for sure. Yeah, I mean, it's a rifle of some sort. I wouldn't know, I wasn't close enough to read the label on it, No, but, sure. it was a rifle of some sort. Yeah, absolutely. So how do you process what you've just seen? I don't know what to say, man. All I'll tell you is, if I walked up close to there with anything that Secret Service considered a problem, I wouldn't be standing here talking to you right now. But I don't know why a guy who we're standing there pointing out to police and Secret Service is crawling up the roof. Yes, right there by that tree. We were outside the security permit. But my question is, there's only a few buildings around here. Why is Secret Service not on every building here? There's a whole bunch of questions, I think, that are going to come. There's a whole bunch of questions. Yeah. Yes, she was right in front of me. She kept going back and forth right in front of me. Yes. Tell us about her. I mean, nice horse, nice lady running with a flag. Seemed very,
patriotic. But what's the significance of that? No, he asked me if I saw a horse. All right, well, listen, I'm sorry you had to witness that. That was a terrible thing. And you should stay safe with your family. And thanks for your time. Então vocês viram aí o depoimento desse cara, que francamente, eu acho que esse cara deveria sumir. Esse cara corre risco de vida. Esse povo não tá para brincadeira. Agora a questão é a seguinte, ele falou que ele não estava sozinho, ele estava com um grupo. Certamente os amigos dele que estavam com ele também são testemunhas oculares dessa circunstância. Eu espero que esse cara fique bem protegido para que nada aconteça com ele. Porque o que ele falou é muito sério. Ele falou que mais ou menos de 5 a 7 minutos após o início do comício, ele viu o cara subindo no telhado com o rifle. Ele avisou a polícia, a gente não sabe exatamente qual polícia, não fizeram nada. Então, se isso realmente aconteceu, isso que esse cara falou, o Trump ainda está correndo sério risco. E eu, se eu fosse ele, com o dinheiro dele, eu não ficaria nem com a segurança dada pelo Estado. Eu contrataria meus próprios seguranças. Não está dando nem para confiar na própria sombra. Outra coisa que eu percebi, o tempo de reação dos seguranças ali no palco foi um tempo muito excessivo, na minha opinião. Houve os tiros, ele bota a mão na orelha, ele mesmo, o Trump, toma a iniciativa de se abaixar e só depois os caras vão lá e pulam em cima dele. Uma outra falha aqui que eu vi, tem uma mulher no grupo de seguranças ali do palco, percebe como ela é mais baixa que o Trump. Como que você vai colocar uma pessoa assim, mais baixa, para proteger um que é mais alto? Porque a cabeça dele continua ali, a prêmio. Mas a impressão que dá é que ela estaria se protegendo e deixando o Trump ali completamente exposto. Olha o comportamento aqui das duas mulheres. Como elas parecem duas baratas tontas, sem saber o que fazer. Você vê que uma delas tem dificuldade até de achar o coldre. Claramente não tem a desenvoltura necessária para fazer a segurança de um cara como o Trump. E nem a altura dele, ele é alto. Se eu fosse a juíza desse caso, isso caísse na minha mão, para eu julgar alguma coisa, eu ia questionar isso, tudo isso aqui que eu estou levantando para vocês. Eu levantaria essas indagações para alguém mais gabaritado responder. Esse aqui é o Thomas Matthew Crooks, que foi o suposto atirador. Vocês acham que algum sniper profissional, vocês acham que ele iria aceitar essa tarefa? Pensa o seguinte, um cara realmente profissional, safo, ainda que ele quisesse matar o Trump, ele sabe que dificilmente ele sairia dessa vivo. E ainda que saísse vivo, ele passaria o resto da vida na cadeia. Se teve um autor intelectual e esse cara foi apenas um executor, provavelmente o autor intelectual procuraria um fanático ou suicida, porque isso aí, concordam que é uma missão suicida? Só um jovem idiota toparia uma empreitada dessa. E aí a mídia fez o seu papel ridículo. A mídia brasileira fez o seu papel ridículo. Olha isso aqui. Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia. Jornal O Globo. Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros. Trump é retirado de comício após ouvir barulhos de tiro. Custa dizer Trump sofre tentativa de assassinato no comício? Ponto. Acabou. Essa é a matéria. Essa é a manchete. Como mentir falando a verdade? Porque, número 1, ele foi retirado do palco? Pô, foi. Isso aconteceu após ouvir barulhos de tiros? Pô, foi. Então essa frase é o famoso como contar mentiras dizendo a verdade. Porque você omite ali o contexto. Folha de São Paulo. Um comício de Donald Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido neste sábado após sons que pareciam ser tiros. Que coisa mais ridícula! Então, Trump, que já estava praticamente eleito, agora eu não vejo nem mais nenhum espaço para ele não ser eleito. No que isso interessa ao Brasil? Como que isso nos atinge? Primeira coisa, a gente sabe muito bem que se o Trump for eleito, ele tem um poder de dar o pontapé inicial àquela lei contra o Alexandre de Moraes. Tá, não depende só dele, pode partir do Congresso e pode partir dele. Com o Biden, as coisas não vão acontecer, mas com o Trump abre-se mais um caminho para que essa lei aconteça. Outra coisa, isso que aconteceu, isso posiciona os esquerdistas como sendo os odiosos, que é o que são. Vai ser um efeito mundial, não só no Brasil. E, portanto, isso que aconteceu, esse posicionamento imediato da esquerda, vai influenciar as nossas eleições no Brasil esse ano, em 2024. Então, muita gente que ainda estava ali
meio perdida, vai ser convencida por causa desse episódio. Outra coisa, inevitável, a comparação com o Bolsonaro. Bolsonaro 2018, Trump 2024. Isso aproxima muito a direita brasileira da direita americana. E com isso, com esse estreitamento de laços natural que vai acontecer entre a direita brasileira e a direita americana, eles vão ter muito mais vigor, empenho, interesse e vontade em atender aos anseios do Brasil. Nós temos também um aumento da credibilidade do Trump, decorrente da sua posição de vítima. Com isso, ele vai aumentar o seu poder no que diz respeito às questões que envolvem direitos humanos. Então, as sanções referentes ao Alexandre e ao Estado brasileiro, que são sanções que dizem respeito especificamente a violações de direitos humanos, essas sanções ao Alexandre, elas tendem mais facilmente a passar. Ele vai pegar e tem que pegar isso que aconteceu e usar a favor dele. E nós também no Brasil. Mostrar como é sempre a esquerda que está lá tentando matar o opositor. Nunca é o contrário. Então isso dá um posicionamento mais claro para as eleições de 2024 e mais ainda para as eleições de 2026. Consequentemente, a nossa ditadura, com o Trump no poder, tende a sofrer um sério abalo.